A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, Deus venha abençoar a tua vida nesse dia 18 de novembro de 2019, amém? Que venha ser um dia abençoado por Deus na tua vida. A palavra que eu quero deixar para a tua reflexão se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 30, vai dizer a palavra do Senhor. Disse ele então: pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Todos sabemos, meus irmãos e irmãs, que o rei Saul, ele vai desobedecer a ordem de Deus. E quando Saul desobedece a ordem de Deus, Deus manda imediatamente Samuel ir ter com Saul para que repreendesse a Saul, para avisar Saul que Deus não estaria mais com ele, que a presença de Deus não estaria mais com ele, para repreender Saul. Só que Saul, vendo que Samuel estava repreendendo, Saul vai dizer para Samuel: profeta Samuel, pelo menos mantenha a aparência diante desses líderes, diante desses anciãos. Vejamos na palavra, meus irmãos e irmãs, que Saul estava mais preocupado com a opinião do povo do que com Deus, do que com a opinião de Deus. Saul queria manter as aparências diante do povo, ao invés de se arrepender daquele pecado da desobediência que tinha cometido diante de Deus. Ao invés de arrepender verdadeiramente diante de Deus, ele vai se preocupar com a opinião do povo. Muitas vezes passamos por isso, meus irmãos e irmãs. Às vezes preocupamos demais com o que os outros vão dizer do que com Deus, o que Deus vai achar de nós. Muitas vezes vivemos preocupados demais com as aparências. E Saul queria viver de aparências nesta hora. Queria que Samuel fingisse que estava tudo bem. Queria que Samuel fingisse que, aleluia, que Deus estava com Saul. Mas não era bem assim. Muitos se perguntam por que Deus perdoa a Davi e não a Saul. Vamos ver na palavra, meus irmãos e irmãs, que quando Davi é repreendido pelo profeta Natã, Davi vai rasgar suas vestes, ele vai se humilhar, ele vai se arrepender verdadeiramente diante de Deus, e por isso ele vai obter perdão. Saul é diferente. Samuel vai repreender nesta palavra, e ele vai querer manter as aparências. Ao invés de se arrepender diante de Deus, ao invés de rasgar as vestes, não, ele vai se preocupar com o que o povo diz. Mantenha as aparências, Samuel, porque o povo vai ficar meio estranho diante disso. Mas não é bem assim, meus irmãos. Devemos ter atitude diante de Deus, uma atitude de arrependimento, uma atitude verdadeira diante de Deus. Se nós errarmos, se nós pecarmos contra Deus, devemos ter uma atitude de arrependimento diante de Deus e não viver de aparência. Muitas vezes queremos viver de aparência, mas não é bem assim. Devemos, não se preocupar com títulos, com honrarias, com o que o povo vai achar, com o que o pastor vai achar, com o que o líder vai achar. Devemos, ter uma atitude de arrependimento diante de Deus, meus irmãos. E é isso que vamos ser honrados por ele. É isso que Davi vai ter. Davi vai receber o perdão. Saul não. O Espírito do Senhor vai sair de Saul. E o Espírito do Senhor vai, aleluia, perdoar Davi. Que você venha refletir na vida desses dois reis. Que você venha viver uma vida de arrependimento, de atitude diante de Deus, como Davi fez, e não como Saul fez. Amém? Eu vou orar por você. Deus amado, Deus santo, nesta hora de oração, meu Pai, te agradeço por esta palavra maravilhosa, meu Deus querido. Pai, pedimos perdão, meu Deus querido, porque muitas vezes vivemos de aparência diante de Ti, meu Pai. Que nós, aleluia, glória a Deus, diante dessa terra, meu Pai. Muitas vezes vivemos uma vida de aparência diante deste mundo, mas nós pedimos perdão, que o Senhor venha a cada dia, meu Pai, aleluia, glória a Deus, nos perdoar, meu Pai. Aleluia, Deus querido, que possamos viver a cada dia uma vida de atitude diante de Ti, que possamos nos arrepender, meu Pai, e não viver uma vida de aparência, meu Pai, fingindo que está tudo bem. Que possamos a cada dia, meu Pai, ter um espírito de temor, um espírito de humildade, um espírito de arrependimento dentro de nós a cada dia. E é isso que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém, meu Deus. Amém. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Tome posse desta palavra em nome de Jesus.